nas neves do Equador africano, que se esconde a chave do mistério da nascente do Nilo. 150 anos depois de Cristo, o cientista grego Ptolomeu intuiu que o rio divino vinha dos montes da Lua. Quase 20 séculos depois, exploradores ingleses confirmaram essa hipótese. A descoberta deste maciço é o resultado de uma epopeia que durou 3 décadas. Button, Speck e Baker, oficiais britânicos, brigaram para descobrir as origens do Nilo. E Stanley provou que ele tem várias nascentes. Uma delas viria diretamente das neves eternas que cobrem os montes da Lua. Os cientistas da Operação Okavango querem chegar até ela. O primeiro grupo sai por terra. Os homens que vão escalar a montanha, perseguir o lugar que os africanos chamam de Ruwenzori, a morada das nuvens. Mas na noite da selva africana, outros grupos também estão prontos para partir. Dentro do Catalina, os aventureiros que vão pelo ar. O dia ainda vai amanhecer. E um aeronauta de peso parece fascinado pelo balão dos pesquisadores. Foi preciso esperar, mas ele finalmente cede o lugar para os profissionais. Não são poucos os curiosos. Nicolai Ilo, o coordenador da Operação Okavango, embarca na grande viagem pelo céu de Uganda. Essas são as cataratas do Kabalega, nome africano, mas elas também ganharam o apelido de Murchison, homenagem ao homem que patrocinou as expedições que descobriram o Lago Albert, um dos reservatórios do Nilo. O cenário é deslumbrante. Mas, de repente, o balão começa a perder altura. Um susto. Essa foi por pouco. Eu confesso que tive medo. Houve uma falha no alimentador de fogo. Mas por enquanto está tudo bem. Enquanto observa, Nicolai imagina o quanto esse balão teria sido útil aos exploradores do século passado. Os homens que arriscaram suas vidas na selva para tentar entender a complexidade do Nilo. Agora o balão flutua sobre uma reserva animal que já sofreu muito com a guerra civil. Do alto, Nicolai identifica os habitantes deste paraíso ameaçado. O tamanho dos crocodilos é impressionante. Embaixo, olhando bem de perto, dá para sentir. Nem a guerra quebrou a harmonia entre os animais.
balão de Nicolás está deixando as cataratas. E um avião da Operação Okavango já sobrevoa o Nilo Vitória. Dentro do Pelicano, o geógrafo Olivier Archambault. Ele vê com clareza a trilha de água que tantos pesquisadores tentaram desenhar. Do alto, fica bem mais fácil traçar o perfil correto e perceber por que o rio gerou tantos mapas errados no passado. É muita água. Aqui, o Nilo Branco sai do Lago Albert em direção ao Sudão. Pouco acima, através de um grande delta, ele aumenta. São as águas do Nilo Vitória. Agora é o helicóptero Colibri que levanta voo. Mais uma viagem de Nicolás. Estamos subindo as águas do Nilo Albert, em direção à mais alta das nascentes, as montanhas Ruwenzori. O Colibri voa abaixo. De um lado do lago, Uganda. Do outro, o Zaire, hoje República Democrática do Congo. Lá embaixo, os pescadores. Eles preferem a margem ugandense, mais rica em peixes. Mas onde estão, neste momento, os pesquisadores que escalam a montanha a pé? A lenta subida deve durar uma semana. Eles já caminham há 3 dias. O oxigênio se rarefaz a cada passo. E o grupo sente os problemas da altitude. A médica da expedição trouxe 2 aparelhos de descompressão para reduzir o risco de edema pulmonar. Na equipe, Patrick Blanc, o botânico que aprendeu a ouvir as árvores. Para ele, os montes da Lua representam o planeta das plantas, o único lugar do mundo onde se misturam espécies típicas das regiões frias do hemisfério norte e das florestas tropicais. As lobélias gigantes, por exemplo, aqui elas nascem durante o ano todo, porque se adaptaram a uma temperatura que à noite cai para 4 graus e de dia chega a 40. Inverno e verão, primavera e outono, todas as estações do ano ao mesmo tempo. Para Patrick, esse é um grande laboratório a céu aberto. A caminhada é dura. Os aventureiros pisam numa espécie de tapete muito úmido e escorregadio. Funcionam como uma esponja, absorvendo água dos riachos gelados que descem a montanha e vão para o rio. On commence a voir les glaciers là-bas. Já podemos ver as geleiras. Pas de top. Qual deles é o topo? O da esquerda é o Alexandra e o da direita é o Monte Marguerita. Daqui a 4 dias estaremos lá. Jean Paul, o caminho está bem fechado. Agora viajamos por terra, com outro grupo da Operação Okavango. Eles procuram um acesso para o rio Senlik. Já sabem que é na selva que fica às margens desse rio que vivem os últimos pigmeus.
povo que aparece no caminho da expedição não tem contato com eles. Os africanos de origem banto preferem viver perto das estradas, evitando a floresta e seus terríveis encantos. Aqui a terra é rica, ninguém passa fome. Os cientistas aproveitam a feira e fazem as últimas compras, antes de mergulhar na grande busca. Barcos infláveis e parapentes a motor vão ajudar a fazer contato com os lendários anões da floresta. Nicolas, mais uma vez, vai pelo alto. Com ele, também de parapente, Didier e mim. Lá embaixo, 2 barcos a motor seguem pelo rio Senlik. A 6.000 quilômetros do Cairo, ainda são as águas do Nilo que penetram na gigantesca floresta equatorial africana. O território dos menores homens do mundo. A viagem avança e as 2 equipes já estão em plena floresta. Perigo para os que voam. Se houver uma falha no motor, eles teriam que descer na água. Os parapentes se afastam do rio e os barcos seguem. Os 2 grupos se comunicam por rádio. Nicolas, se tiver que pousar em emergência, tome muito cuidado. Ok, sem problemas. E vocês também tomem cuidado. Há muitos troncos na água. A busca é longa. Os pesquisadores observam tudo. Mas, até agora, nenhum sinal dos pigmeus. A gasolina já está no fim e os parapentes decidem voltar. Os barcos seguem pelo rio, levando cientistas que falam vários idiomas africanos. Logo, eles encontram alguns pescadores. Surpresa, eles falam francês e indicam o caminho da aldeia. Em toda essa mata vivem 150 a 200 mil pigmeus, mas não é fácil chegar até eles. Os cientistas desembarcam e entram na floresta. O tombo não chega a ser um susto. Pigmeu, nome dado pelos gregos, significa com 3 palmos de altura. E depois de uma boa caminhada pela mata, o primeiro sinal. Agora, eles sabem que estão perto. Mais alguns passos e o esperado encontro acontece. Os cientistas diante dos menores homens do mundo. Considerados os gênios da floresta, eles vivem em pequenas comunidades. As choupanas de folhas são fabricadas pelas mulheres. As aldeias são abandonadas quando a caça começa a ficar difícil. Eles mudam, constroem novas casas onde encontram mais alimentos. Hoje é dia de pesca. Antes de ir para o rio, o pescador soca no pilão folhas de plantas venenosas que vão ser jogadas no rio para deixar tontos os peixes.
Assim fica mais fácil pescar. O veneno atinge o peixe, mas não o homem que come a sua carne. Eles não gostam da água e só comem peixe quando não encontram caça. Os pesquisadores europeus pedem para participar de uma caçada. Arco e flecha, lanças, armas primitivas. Silêncio na floresta. Eles mostram ao cientista a frutinha vermelha que usam para tratar crianças doentes. Com um pouco de açúcar, deve ficar mais gostoso. O pesquisador já tinha visto a mesma planta bem longe dali, no Zaire. E são os próprios pigmeus que explicam como ela chega até aqui. As sementes são trazidas pelos pássaros. Pigmeus acreditam que a floresta abriga muitos espíritos e todas as divindades. E passam pelas árvores cumprindo um estranho ritual. De repente, todo o grupo se prepara. Animados, os pigmeus começaram a contar fantásticas histórias de caça. O leopardo estava ali, e eu estava sozinho, disse o pigmeu. Matei o leopardo sozinho com a minha lança. E você, o que faria? Eu nem tentaria, respondeu o pesquisador. Todo mundo riu. Será a história de pigmeu? A montanha e seus desafios. Os homens que enfrentam a grande escalada começam o trecho mais difícil. Estão a quase 4.000 metros de altura, atravessando a chamada Passagem da Morte. Cada passo é um esforço gigantesco. E ainda é preciso todo o equilíbrio para pular de uma raiz a outra, evitando o atoleiro. Mas nada disso incomoda o botânico Patrick Blanc, fascinado com cada planta que encontra pelo caminho. Umidade, frio, altitude, instabilidade no chão. A montanha não poupa seus visitantes. Neste caminho, muitas vidas já se perderam. As montanhas do Ruwenzori são as mais inacessíveis da África. Pouco menores que o Kilimanjaro. Não muito longe, a alguns quilômetros de Ruanda, Nicolás se prepara para outra missão arriscada. E fascinante. Ele quer entrar na floresta impenetrável e chegar perto dos últimos gorilas da montanha. O colibri sobrevoa a mata em busca de um lugar acessível para desembarcar os cientistas. Na mata fechada, quem guia o grupo é uma mulher, Elizabeth McFly, veterinária. Trabalhou com Diane Fossey, a célebre protetora dos gorilas da montanha. Quem mais preparada do que ela para localizar os gorilas nesta vegetação densa?
Neste momento, nada mais importante do que atenção e silêncio. Em vez de conversar, eles sussurram. Qualquer som, qualquer movimento entre as folhas e a expedição para. Os pesquisadores sabem que vão precisar de muita sorte. De repente, ela aparece. O som é familiar. Os africanos garantem. Os bichos estão a poucos metros. Lá no alto eles aparecem pela primeira vez. É uma família. Olhe com os binóculos. Há alguns fios ao lado dela. É um filhote macho ou fêmea? O filhote eu não sei, é difícil ver. Mas podemos saber que ele tem menos de 3 anos por causa da pelugem atrás. Il a moins de 3 ans parce qu'il a toujours cette petite Os gorilas dependem da mãe até os 4 anos de vida. Nesse grupo, a fêmea tem um filho mais jovem, entre 3 e 6 anos, e um filhote. Elas têm ciclos menstruais e o tempo de gestação quase iguais aos da mulher, 8 meses e meio de gravidez. Eles comem folhas, caules, raízes, frutas e formigas. Et les fourmis. Et alors le soir, ils préparent la nuit. Oui. Ils Parce que c'est comme... E fazem ninhos que funcionam como uma espécie de colchão. Après les chapeaux de laine. Franchement. A veterinária explica a Nicolas que a combinação do olhar, da mímica e dos sons que emitem gera uma verdadeira linguagem entre os gorilas. Os que estamos vendo são os últimos. Os gorilas da montanha hoje não chegam a 300. O gorila de costas prateadas cuida de toda a família. É o chefe absoluto, o patriarca. Raramente mostra agressividade. Apesar de sua força e de seu peso. É ele quem protege as fêmeas e os filhotes. Guia a família através da floresta. E poderá sacrificar a própria vida para defendê-los. É também ele que protegerá os filhotes se a mãe desaparecer. Nicolas está emocionado com o que vê. A pesquisadora também. Mas eles se comunicam por sinais. Qualquer movimento brusco, qualquer ruído pode interromper o encontro tão esperado. O gorila da montanha não tem predadores no mundo animal. Está ameaçado de extinção por causa do desmatamento. Ele pagou caro pelos anos de tráfico para fornecimento a zoológicos. Para cada gorila em cativeiro, 10 morriam na captura ou no transporte. Por tudo isso, sua chance de sobrevivência no 3º milênio é pequena.
fim do século XX, estas são imagens muito importantes. Entre o Lago George e o Ruwenzori se estende uma estranha paisagem de vulcões extintos há 6 ou 7 mil anos. As crateras guardam lagos. Para chegar a esse cenário deslumbrante, o geógrafo Olivier Archambault viajou muito. A missão dele: montar o quebra-cabeças na complexa rede do Nilo Vitória. Não foi fácil. Ele consultou dezenas de mapas. Viajou sobre rios e pântanos. Do alto gravou dezenas de fitas registrando os infinitos caminhos do rio gigante. Um dos momentos emocionantes da viagem aconteceu no Lago George. Onde Archambault e sua equipe foram se juntar a outro grupo da Operação Okavango. Nessas águas calmas está a maior concentração de hipopótamos de toda a África. Descer aqui é uma operação arriscada. O lago tem pouca profundidade para um hidroavião. Os pesquisadores que esperavam pelo geógrafo foram obrigados a medir com precisão os 2 eixos possíveis de aterrissagem em função da direção do vento. Sondam com um medidor de última geração, um simples martelo comprado na aldeia. A chegada de Archambault foi um sucesso. O hidroavião pousou sem tocar nos animais. Na grande aventura sobre as águas, o geógrafo ainda encontrou um trecho do rio coberto pela vegetação, uma espécie de Pantanal do Nilo. Lá ele viu um pássaro raríssimo, o bico de sapato. A equipe também sobrevoou o Vale dos Cegos. Lago Vitória, mas parece um mar, onde também desceu. O pesquisador entrou num barco e continuou a viagem. Enfrentou nuvens de insetos e entrou na mata quase desconhecida pelos cientistas. As margens do mais belo lago africano. Foram dias e dias voando sem parar. E agora, Archambault está chegando ao canal de Kazinga, elo perdido da rede do Nilo Albert. Está montado o quebra-cabeças da grande bacia.
sucessão dos aventureiros que no passado buscaram na África a nascente gelada do Rio Gigante. O colibri se prepara para pousar na montanha. Mas todos os caminhos estão fechados. O piloto tenta atravessar as camadas de nuvens presas ao Ruwenzori. As brechas não ajudam. 1.500 metros abaixo, a expedição espera pelo helicóptero. Os carregadores veem o tempo e não acreditam no pouso. O colibri atravessa as nuvens, mas não pode perder tempo. E Nicolas desce por uma corda. O encontro com os aventureiros que viajam a pé é animador. Nenhum ferido até agora, apesar de todos os perigos da escalada. A 4.000 metros de altura, o botânico mostra ao coordenador da operação os senécios gigantes cobertos por uma folhagem que se fecha à noite para proteger do frio o coração da planta. São árvores com 3 séculos de vida. Poucos vegetais resistem durante tanto tempo. Alguns pássaros conseguem viver aqui, apesar do frio, porque conseguem retirar alimento dessas plantas gigantes. Escadas. Problemas de altitude. E tempo fechado. Nossos aventureiros sabem que aqui chove 300 dias por ano. Em 15 anos, poucos africanos conseguiram ver o conjunto do maciço do Ruwenzori completamente aberto. 4.500 metros. Última parada. O botânico, fascinado com as plantas, vai ficar no acampamento. Aqui termina a vida vegetal. Acima, só o gelo. Amanhã vamos partir às 4 da manhã. Vamos subir aquela geleira. E depois escalaremos o Monte Margherita, o cume mais alto. Estaremos a 5.100 metros de altitude. Desejo-lhes muita coragem. Bon courage. A escalada já está chegando ao fim, mas o perigo aumenta a cada passo. Como os cientistas conseguiram chegar à nascente gelada? Veja daqui a pouco. No dia seguinte, o tempo está horrível. A partida atrasa. Nossos aventureiros sabem que agora todo cuidado é necessário. Bom, mas não perdem o bom humor.
luvas, equipamentos, tudo cercado. Só o tempo não ajuda. Mas mesmo assim o grupo resolve partir. Na equipe, homens com grande experiência nas mais perigosas montanhas. Guias e carregadores africanos. Todos com uma certeza. Um único passo errado pode ser a causa de uma tragédia. O frio é tanto que as roupas parecem inadequadas e os equipamentos precários. Mas ninguém se intimida. Amarrados uns aos outros, os aventureiros avançam. É possível dizer que a chegada ao topo, depois de tantas adversidades, foi tranquila. Todos se cumprimentam. Bien, grand. Chaud, 62 ans, tu le fais encore? 62 ans. Bienvenue à Margarita. Nicolai está emocionado. É uma pena não termos a recompensa de um céu aberto, pois daqui poderíamos abraçar o conjunto das planícies africanas. De um lado, Uganda, do outro, o Zaire. Devemos estar em cima da fronteira. Aqui estão as primeiras gotas de água desse rio mítico. Ptolomeu tinha razão. Essas são as primeiras gotas da água do Nilo.